Furacão entrou em campo com o apoio da sua torcida e venceu o Operário. Monique Vilela conta como foi. E aqui na Arena da Baixada, missão de casa cumprida, manutenção da liderança e da invencibilidade no Campeonato Paranaense. Tá, foi um pouquinho difícil, mas a vitória veio de virada. 3-1 para cima do Operário e o Furacão segue líder invicto dentro do Campeonato Paranaense. Mas deixa eu contar a história do jogo para vocês, porque não foi tão simples assim não. Tanto é que logo aos 3 minutos da partida, olha essa falha do sistema defensivo do Atlético. Pedrinho perdeu a bola, ela foi parar nos pés de Rafael Lucas, que com qualidade abriu o placar para a equipe do Operário. 1-0 fantasma, que literalmente assustou ao Atlético na partida. Só que aos pouquinhos o Furacão foi se recompondo e aí veio o gol de empate. Que jogada bonita, cruzamento do lado direito e que cabeçada de Eric para deixar tudo igual aos 21 minutos do primeiro tempo. Bom, placar igualado, vem uma segunda etapa, teve uma expulsão de um jogador da equipe do Operário, Jonathan Costa, e com um homem a mais, aí o Atlético trabalhou com calma, com tranquilidade, até conquistar a virada aos 18 minutos. E tinha que ser ele, o artilheiro do Campeonato Paranaense. Jogada trabalhada de pé em pé até chegar nos pés de Pablo, que não desistiu do lance na saída do goleiro. Tá aí, 2-1 para o Furacão. Na frente no placar, o técnico Paulo Turra fez substituições e no finalzinho da partida, bem da verdade, nos grandes descontos que o árbitro deu, olha aí, Coelho arriscou e marcou o terceiro do Furacão, já passava de 50 minutos da etapa final. Bom, 3-1 no placar, resultado positivo, missão cumprida para a felicidade do técnico Paulo Turra. Fizemos um jogo onde que foi muita trocação, né? Que eles é um time bem agressivo, um time com jogadores rápidos na frente, e não só. Mas nós, dentro da nossa realidade, dentro do nosso padrão, a gente conseguiu suportar. Tivemos oportunidade de fazer os gols, fizemos 3, poderíamos ter feito mais também. Então foi um jogo que, na minha avaliação, assim, foi o melhor teste até hoje. E nós sabíamos que nessa reta final de campeonato aí nós iríamos pegar jogos difíceis, como aconteceu contra o Cianorte, Curitiba, Cianorte, e agora o Operário. Então, os jogadores estão de parabéns, porque com todas as dificuldades, não é fácil encaixar numa equipe que joga com uma linha de 5, 3 zagueiros mais 2 laterais que são alas extremamente ofensivos, não é fácil. Ou tu espelha, ou no caso, como nós fizemos, não foi assim. Então, tu tem alguma dificuldade. Então, foi um aprendizado que nós tivemos, mas os jogadores estão de parabéns, que superaram as dificuldades. Saímos atrás do marcador, em casa, na nossa casa, que nós somos muito fortes. E foi aquilo que o Pablo falou no final aí. Aqui nós somos muito fortes e não é fácil vencer o Atlético, e hoje ficou mais uma vez provado. Bom, resultado conquistado, vitória, tranquilidade para trabalhar nos próximos dias. O Atlético só volta a campo na quinta-feira contra o FC Cascavel, também aqui na Arena da Baixada. Não terá Fernandinho, que recebeu o terceiro cartão amarelo nesse jogo contra o Operário, mas em contrapartida o capitão Thiago Heleno estará de volta. Ele que cumpriu mais uma suspensão automática no jogo contra a equipe do Operário. E o Atlético vai ter o reforço do General para a próxima rodada, para se manter na liderança do estadual. Valeu, muito obrigado, Monique Vilela. Contou a história do jogo, vitória do Furacão, líder do campeonato, 25 pontos. Bom, vimos aí a vitória do Furacão do meu amigo Laércio. Quero fazer um agradecimento especial nesse momento para o Laércio, para a Edna, para também o Cícero, a Priscila, o Gabriel. Tinha uma outra senhora também lá na chácara ontem, que me fugiu o nome, mas que tarde maravilhosa. Passei com o Laércio e a família maravilhosa também do Laércio. Forte abraço, Laércio. E o Furacão tá nadando aí de braçada, hein, Irapitangel Rocha? O resultado foi realmente muito bom, diante de um adversário de boa qualidade. Não é à toa que está em segundo. Não é à toa que está em segundo, e me surpreende, né, essa ascensão do Operário dentro de um campeonato paranaense,
numa reformulação completa, né? O Operário contratou 27 jogadores para essa temporada. Então ele Mudou todo mundo. Trocou praticamente todo mundo. O gol do Rafael Lucas foi muito bonito. Muito bonito, né? Rafael Lucas, que é revelado pelo Coritiba, já teve passagem pelo Paraná Clube. E o primeiro tempo, metade do primeiro tempo, foi praticamente só do Operário. O Atlético teve enorme dificuldade. Ali onde o Paulo Turra diz que é difícil jogar contra uma equipe com linha de 5, só que essa linha de 5 do Operário eram 3 zagueiros e 2 alas que jogavam espetados como extremas, né? E aí vem talvez a maior fragilidade do Atlético, que é a sua lateral esquerda. O Pedrinho é muito frágil na marcação, tanto que o gol sai num erro dele, né, onde ele tenta um drible num local impróprio, o Rafael Lucas toma a bola, vem o cruzamento e o próprio Rafael Lucas marca o gol. Então, o primeiro tempo teve aquele 1-0 para a equipe do Operário, poderia ter tido um segundo gol até o Atlético chegar à marcação do gol de empate. Aí há um equilíbrio, uma trocação, como disse o Paulo Turra, né, chances lá e cá, onde poderíamos ter gols, né? E ficou para o segundo tempo. E aí o segundo tempo muda completamente de figura, Gil, porque a partir do momento da expulsão do jogador do Operário, muito contestada pelo Guanais, né? A partir da expulsão muda completamente a configuração do jogo. Lógico, não tem como a ser menos diferente. é muito difícil. Não tem como ser Ele diferente. perde um zagueiro, né? Como e ele foi perde dito até primeiro que já é muito difícil mesmo enfrentar o Atlético na arena, do jeito que está jogando. E depois você faz um jogo mais defensivo, lógico, mesmo perdendo, para tentar buscar o resultado com cuidados. Agora, o Operário, aquela história, né? Sai de cabeça erguida, não era esse o jogo que ele tinha obrigação de ganhar, muito pelo contrário, e segue aí no seu campeonato. E o Atlético, olha, a gente sabe que, claro, o Felipão que é o diretor técnico, tudo, mas me agrada mais esse Atlético. Os adversários são diferentes, evidentemente. Não é o mesmo nível que o Atlético estava enfrentando com o Felipão. Lógico, tem que ser dito. Mas me parece que está um pouco mais com a cara do Atlético jogos na Baixada. Aquele time mais vertical, então, aquele time eu acho que tem um ponto fundamental para essa mudança, que é a utilização de um meia ao lado do Terãs. Aí você tem uma troca de posição, você tem uma tabela mais refinada entre 2 jogadores, a partir do momento que abriu-se mão de um extrema. Porque quando jogava só com o Terãs como meia armador e 2 extremas, Canobi e Coelho, o Atlético tinha dificuldade, o Atlético ficava refém desse jogo. Está mais bonito de ver agora. Agora tem uma aproximação maior, o próprio Pablo se une nessa tabela, nessa triangulação. E fora que o Pablo também melhorou muito, né? Sim. Eu acho que ele do campeonato, 7 gols. Mas assim, há pontos que merecem um cuidado bem especial em relação, principalmente, ao sistema defensivo, em relação às laterais. Tanto o Kelvin quanto o Pedrinho ontem tiveram muitos problemas para conter os avanços dos laterais adversários. Depois, é claro, num segundo passo, na questão ofensiva, o Kelvin muito bem, o Pedrinho de uma forma tímida, porque foi muito vaiado e isso realmente pesou. Mas o Atlético precisa ter um cuidado maior em relação a essas questões. O Paulo Roberto Bauer está perguntando aqui, está falando para vocês comentarem rapidamente, então 30 segundos sobre o Jajá. Jajá que não quis entrar no jogo. Já pode ir embora. É mais ou menos isso? Mas assim... Não tem, Gil. Você vai defender o Jajá? Não, pelo contrário. Não tem jeito daí. O contrato dele não está escrito. Que não, terceira vez 90, que já vai dar chance, então, porque ele é muito talentoso. Sim, mas aonde ele foi, ele começa e não termina. Né? Foi no CRB, foi no Cruzeiro, né? E agora no Atlético. Uma camisa extremamente pesada. Ele tem que ter respeito pela instituição, ele tem que ter respeito pela comissão técnica. Se falta 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 1 hora, não interessa. Ele foi chamado, ele tem que cumprir. Ele é funcionário. Ele ganha para isso. Ele ganha para isso. A partir do momento... contrato dele não está escrito que é para jogar 90, 30 segundos. Se o treinador dele precisar de 30 segundos,
ele tem que dar o melhor dele em 30 A segundos. partir do momento que ele foi chamado e se recusou a entrar, acho que é página virada e não veste mais a camisa do Atlético, pelo menos enquanto esta comissão técnica estiver aí. O Arriagada, o que fez? Pediu para entrar no jogo no lugar dele quando ele se recusou. Mas por muito menos o Atlético já rescindiu o contrato. Tá louco. Por muito menos.